Instrumentação industrial essencial. Capítulo 17. Fluidos, quantificação e escoamento. O livro encontra-se disponível no site abaixo. Quantificação de gases. Existem basicamente três modos de quantificar os gases: em massa, em volume normal e em mols. Volume dos gases. Depende apenas das dimensões internas do recipiente. O enchimento desse recipiente com um gás ocasiona um acréscimo de massa e de pressão, porém sem variações de volume. Como os gases são fluidos compressíveis, não tem sentido a medição de gases em volume, a menos que se especifique a pressão e a temperatura. Pressão de referência normal é estándar. As pressões de referência são usadas na medição da quantidade de gás em volumes normalizados ou estandardizados. Pressão normal é a pressão de referência em unidade métrica. Pressão estándar é a pressão de referência em unidade inglesa. Valores da pressão de referência em várias unidades. Temperatura de referência normal é estándar. São usadas na medição da quantidade de gás em volumes normalizado ou estandardizado. O valor da temperatura de referência depende do sistema de unidades. Temperatura normal no sistema métrico 0 ou 20 graus Celsius. Temperatura estándar no sistema inglês 60 ou 70 graus Fahrenheit. O uso de uma dessas duas temperaturas de referência depende do tipo da indústria e das cláusulas contratuais de compra e venda. A maior parte das indústrias, química, petróleo e siderurgia, usam temperatura normal 0 graus Celsius. As empresas de gás natural preferem usar 20 graus. O volume normal dos gases. Definição: volume do gás nas condições de densidade normal. Obtido a partir do volume e da densidade, estado 1 e estado 2. Definição 2. Volume do gás nas condições normais de temperatura, pressão e compressibilidade. Obtido a partir do volume dos parâmetros PTZ, estado 1 e estado 2. Relação entre os volumes normais a 20 e a 0 graus Celsius. Partimos da equação geral dos gases. Como as frações dos termos PZ são unitários, a relação entre o volume normal a 20 e a 0 é igual a 1,07. Densidade versus fator de compressibilidade dos gases. Na indústria em geral, a unidade de medição da quantidade de um fluido em fase gasosa depende do tipo de fluido. Os gases em geral são medidos em volume normalizados, o qual necessita da determinação do fator de compressibilidade. O vapor d'água é medido em massa. Nesse caso, é necessária a determinação da densidade. Medição direta do volume normal de um gás. Um cilindro contendo um peso de 1 kg/força sobre um pistão com uma área de base de 1 cm² gera uma pressão de 1 kg/força por centímetro quadrado, aproximadamente uma atmosfera. Com T igual a Tn e C igual a Zn, o volume do cilindro recebe o nome de volume normal e passa a ser uma medida direta da quantidade de gás. Exceto para pequenas quantidades, a obtenção do volume normal através do volume físico não é viável. A alternativa é a obtenção do volume normal a partir de um volume constante e medindo seus parâmetros PTZ e dividindo pelos seus valores normais. Ou seja, medimos quanto os parâmetros PTZ se afastam dos seus valores normais. Vazão e velocidade dos fluidos. A notação moderna para grandezas em escoamento é feita adicionando-se um ponto sobre o símbolo. Vazão mássica M ponto, em algumas literaturas Q subíndice M. Vazão volumétrica V ponto, em algumas literaturas Q subíndice V. A vazão volumétrica normal é comumente grafada como N maiúsculo metro cúbico hora, porém para não confundir o normal com o Newton também é grafado M subíndice N minúsculo cúbico hora. A velocidade média é grafada como uma letra minúscula para não confundir com o volume. Equação da continuidade. A vazão mássica de um fluido ao longo de uma tubulação é constante. Exprimindo-se a área A e o volume V em função do diâmetro, temos que a relação entre as velocidades depende da relação entre as densidades e o quadrado da relação dos diâmetros. Para fluidos incompressíveis, a razão entre as densidades se torna unitária. Número de Reynolds. Obtido pelo produto entre a velocidade e o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Trata-se de um número adimensional representado pela razão entre as forças de inércia e as forças viscosas. Escoamentos com o mesmo número de Reynolds apresentam comportamentos similares de escoamento, independente do tamanho da tubulação. Regimes de escoamento. Um fluido newtoniano em escoamento pode ter três regimes. Laminar, caracterizado por camadas laminares concêntricas, sem passagem das partículas de fluido intercamadas. A velocidade tem um formato ponta de bala. Turbulento, caracterizado por uma mistura intensa de linhas com trajetória desordenadas com oscilações de velocidade e pressão. A distribuição de velocidade tem um formato achatado. Transição, caracterizado por uma mistura entre os dois regimes laminar e turbulento.
Classificação de medidores de vazão. Lineares volumétricos, por deslocamento positivo e velocimétricos. Lineares mássicos, direto e inferidos. Lineares por área variável, por pressão diferencial. Líquidos com superfície livre em canais abertos e tubo parcialmente cheio. Fatores de seleção em medição de vazão. Aplicação, monitoração, controle ou medição fiscal. Características do fluido, líquido, gás ou vapor, condutividade, incrustante, viscosidade, pressão, temperatura ou fluido multiface. Fatores econômicos, custo inicial, custo de propriedade e perda de carga. Performance, incerteza. Consumo de energia na medição de vazão. No medidor de vazão, a perda de pressão é proporcional à densidade, ao quadrado da velocidade do fluido e ao coeficiente de perda de carga do medidor. Os valores numéricos dos coeficientes de perda de carga são publicados pelos fabricantes dos instrumentos. Medidores de vazão, perda de carga, ordem crescente. Magnético e ultrassônico, pitot múltiplo, tubo Venturi, Vortex, placa de orifício, Coriolis tubo curvo. A potência consumida é obtida pelo produto entre a perda de pressão e a vazão volumétrica. Leitura adicional recomendada.